Olá, meus amores. Na aula de hoje, nós vamos dar início ao capítulo 3, que traz o impressionismo e o pós-impressionismo. Hoje, nós nos deteremos ao impressionismo. Na unidade anterior, nós vimos que o realismo, tanto na literatura quanto em outras linguagens artísticas, rompeu com a ideia de que a arte deveria representar a realidade por meio de emoções ou a natureza como fruto de um processo divino. Com o avanço da ciência e da tecnologia e, consequentemente, com a invenção da fotografia, aquela concepção foi aos poucos perdendo força. A realidade passou a ser representada pelos artistas como ela era de fato. Paralelamente a esse fenômeno, existiu o crescimento de uma burguesia parisiense que enriquecia de maneira rápida e encomendava obras de arte, movimentando grandes salões de artes. A pintura produzida pela academia, no entanto, não mostrava a realidade como realmente era nesse período. Paris passava por constantes obras de melhoria, graças ao projeto de modernização e industrialização implementado por Napoleão III, o que muitas vezes era maquiado nas obras artísticas. É nesse contexto de crítica a uma pintura completamente desconectada do mundo real que se inicia o movimento impressionista, que trabalharemos com ele na aula de hoje. O impressionismo, da recusa em expor nos salões de artes que seguiam as regras da academia, nasceu a Sociedade dos Artistas Independentes, da qual fizeram parte jovens artistas como Félix Nadal, Claude Monet, Camille Pissarro e Edgar Degas. Esse grupo, no entanto, não desenvolveu um estilo próprio, mas participou ativamente na desconstrução do sistema de arte imposto pela academia. Conhecidos posteriormente como impressionistas, a produção desses jovens artistas foi ao mesmo tempo sintoma e causa dessa crise. Os artistas independentes foram muito influenciados pelas características dos pintores dos realistas. A atenção à atmosfera de Jean-Baptiste Camille Corot, o interesse pela retratação da vida simples de Jean-Francis Millet, a busca pela intensidade de Gustave Courbet, entre outras. Por outro lado, libertando-se de um estilo fixo, buscavam na luz natural a principal fonte de inspiração para a pintura. Edward Manet, o artista que mais influenciou esses jovens artistas, foi considerado um dos precursores do impressionismo, uma vez que sua técnica passou gradativamente da retratação da realidade para uma pintura mais livre, podemos dizer assim. Mesmo que algumas de suas obras ainda conservassem características da pintura realista e que nunca tenham sido considerado um impressionista, Manet afirmava que a verdadeira forma de fazer arte era representar aquilo que vemos à primeira vista, síntese da arte impressionista. Com essa tela exposta no Salão dos Recusados, criado para as obras recusadas no Salão de Paris de 1863, Manet causou grande choque no meio artístico, tanto pela retratação de uma mulher nua ao lado de dois homens, quanto pela técnica da pintura utilizada. Para a sociedade e até mesmo para os críticos e alguns artistas da época, a questão problemática em O Almoço na Relva não era a nudez em si, mas o contexto ou a falta dele, em que foi representada. Uma mulher dificilmente estaria nua em um jardim onde todos estão vestidos. Quanto à técnica pictórica, o que chocou na pintura de Manet aos olhos dos espectadores foi o abandono do sombreamento e a adoção de fortes contrastes, como pode ser observado na pele extremamente alva da figura feminina, que contrasta com a cor preta carregada da paisagem das vestimentas das figuras masculinas. Outra pintura muito importante para o início do impressionismo foi a obra Impressão, Nascer do Sol, de Claude Monet, exibida em 1874 em exposição coletiva. Ela batizou o movimento, de certa forma, pela crítica do jornalista e crítico de arte Louis Leroy, que, ao ver o título da obra de Monet, caracterizou aquele tipo de pintura como impressionista. Para os franceses na época, impressão também significava esboço. Assim, se consolidou e nasceu o impressionismo, menos interessado na representação clássica da natureza e mais atento aos contrastes que a luz natural produzia nos objetos retratados,
a apreensão individual daquela imagem diante de um olhar de cada artista. Nessa obra, Monet sugeriu o pôr do sol sobre o porto com pinceladas livres e soltas. O artista utilizou as cores azul e laranja, cores complementares, trazendo para a tela harmonia e vivacidade, por meio do brilho e da luz, que se tornou cada vez mais presente nas obras impressionistas, sobretudo nas de Monet. Após a Revolução Industrial, aconteceram diversas mudanças na produção artística graças às novas tecnologias, mediante as quais os pintores tiveram seus meios de trabalho aprimorados. A fotografia, por exemplo, foi largamente utilizada como base para os pintores impressionistas criarem suas composições. Outro artifício que foi muito usado no impressionismo e que fez toda a diferença no movimento foram os tubos de tintas. Como a tinta já vinha pronta e, portanto, mais fácil de manusear, os impressionistas puderam pintar ao ar livre, diferentemente dos artistas realistas. Eles retocavam muito menos suas pinturas. Além disso, com a invenção do cavalete dobrável, o deslocamento para o ambiente externo ficou facilitado. Talvez a maior característica da pintura impressionista seja a captação da luz natural momentânea. Nela, a luz e a cor se tornam mais importantes do que os detalhes dos objetos retratados, uma vez que o intuito era retratar o que o olhar do artista pode captar, diante da luminosidade natural e instantânea. Assim, algumas técnicas utilizadas pelos impressionistas foram pinceladas mais curtas, soltas e livres com o uso de cores puras, deixando na tela fragmentos de cores que, quando vistos na certa distância, trazem aos olhos a ideia de uniformidade, contraste e intensidades obtidos pelo uso de cores complementares. O verde, por exemplo, dá mais intensidade ao vermelho e efeitos de sombra com o uso de diversas cores, não somente com as escuras, como o preto e o marrom. Muitas das obras de Pierre e Auguste Renoir representavam sua própria vida cotidiana, lugares que frequentava, círculos sociais de que participava e atividades que praticava. A questão para esse artista, no entanto, não era o objeto ou local retratados em cena, mas os efeitos que a luz natural produzia neles, uma vez que pintava ao ar livre. Dessa condição, ele extraiu o desafio do qual os impressionistas mais gostavam, aprender a luminosidade por meio da pintura. Na obra Almoço dos Remadores, essa pintura traz o círculo social do artista, como sua noiva à época, no canto esquerdo, brindando com um cachorro, e também pintor impressionista Gustave Caillebotte, o homem de regata branca e chapéu amarelo, no canto direito. Observe como as pinceladas curtas e soltas dão integração, dinamismo e movimento à cena. O cachorro, por exemplo, não tem formas definidas, mas, para o nosso olhar, em razão da ilusão de ótica, vemos perfeitamente de que animal se trata. Além disso, também é possível notar como o brilho se faz presente na tela, sobretudo nas vestimentas e nos objetos brancos pintados, e como os efeitos de sombra com cores claras trazem grande luminosidade. Por meio dessas técnicas aplicadas com maestria, percebemos como Renoir, assim como para os demais pintores impressionistas, a apreensão da luz sobre o objeto retratado era mais importante. Claude Monet também pintava em ambiente externo, muitas vezes ao lado de Renoir, de quem foi bastante amigo. Sua obra sofreu bastante influência da pintura japonesa ukiyo-e, principalmente por conta das cores vivas e dos contornos simples. Essas figuras de um mundo flutuante, como são conhecidas, inspiraram também o estilo de pincelada de Monet, que em suas telas nos dá a impressão de uma aparente unidade, um todo na pintura que não permite a divisão nítida entre o fim de um objeto e o início de outro. O Lago das Ninféias, Harmonia Verde, fez a transição dos elementos sólidos da mata para o líquido, o lago, sem divisões claras e por meio de pinceladas curtas. Não há definição de formas e a linha já não é o elemento mais importante da obra. Para orientar-se pela luz, que muda a cada instante em ambiente externo, note como o pintor trocou o contraste de preto e branco por cores luminosas. O pintor Edgar Degas teve formação artística tradicional
e participou de exposição ao lado dos impressionistas. Mas, ao contrário de Monet, que retratava principalmente a natureza, o interesse de Degas estava voltado à vida urbana. Suas pinturas da década de 1960 traziam um caráter psicológico aos personagens retratados. Mais tarde, porém, foi se distanciando dessa característica, cada vez mais identificado com os impressionistas. Também passou a construir uma visão fragmentada da realidade. Um dos principais temas das obras de Degas era a dança, sobretudo o balé. Dançarina balançando, dançarina em verde. Já é possível perceber a importância de dois fatores na obra impressionista, o movimento e a cor. Retratadas na primeira fileira do corpo de balé, as dançarinas de figurino verde são captadas em pleno movimento. Porém, só vemos o corpo completo de uma delas. O restante do corpo das demais bailarinas só é complementado na imaginação do espectador. No plano de fundo, bailarinas de figurino laranja esperam para entrar no palco. Interessante contraste que Degas faz questão de retratar em uma mesma cena, que é cortada e descentralizada. Isso ocorre em razão do desejo do pintor de capturar o momento instantâneo, o que reflete a influência da fotografia, valendo-se de pinceladas rápidas. Degas fragmenta a cena como maneira de transmitir a realidade, que pode ser transitória. O artista Camille Pissarro foi um dos mestres do impressionismo, que tinha grande interesse pela pintura de paisagens rurais. A tela A Encosta dos Bois de Hermitage, apresentada na terceira exposição impressionista em 1977 em Paris, mostra a encosta de uma região vizinha de onde Pissarro morou. Como a mata ganha uma textura densa que dificulta à primeira vista, detectamos a presença de duas pessoas caminhando no canto esquerdo da tela. Esse efeito se deve às pequenas pinceladas interrompidas, somadas ao uso de uma paleta virada de cores e da sobreposição destas, técnica muito característica dessa fase artística de Pissarro e executada com grande competência pelo artista. Conhecido como um dos maiores paisagistas franceses, Pissarro traduz o sentimentalismo na pintura por meio dos jogos de luz e sombra. Na próxima aula, nos deteremos ao pós-impressionismo. Beijos, meus amores, e saudades. Hoje vocês não têm atividade, podem comemorar.